E hoje foi dia de levar a Helena a passear na pracinha. E ela não perdeu tempo, correu bastante, se divertiu, gastou bastante energia para dormir mais tranquila de noite. Isso que ela já tinha brincado nos brinquedos da pracinha, andado de balanço, no escorregador, no tunelzinho e ainda estava cheia de energia. No caminho de volta para casa, conhecendo melhor a cidade. Passeio de final de tarde com a Helena. Foi na pracinha, se divertiu bastante. Lelê? Olha, Lelê. Tá, não quer ficar na cadeirinha de jeito nenhum. Agora estamos voltando pro sítio. Que é uma cidadezinha de interior muito pequena, muito boa de se viver, bem pequenininha, bem ajeitadinha. Só cheguei e comecei a fazer o recheio do nosso pastel, recheio de frango. Fritei ali cebola com alho na frigideira, misturo no frango. Esse frango eu já tinha cozinhado na panela de pressão, sacudi com vontade, desfiou ele. Aí eu temperei com páprica, todos os temperos, né? Eu temperei a gosto e coloquei meu tempero ali para ficar bem delicioso. E a minha receita de massa de pastel é uma receita triplicada, porque eu faço bastante, porque eu sempre sobra para congelar. Então eu coloquei aí 1,5 kg de farinha de trigo, que são 3 receitas numa massada só. Adicionei 3 colheres de sobremesa de sal e 3 colheres de sopa de óleo. Também 3 colheres de vinagre branco ou também pode ser cachaça, que vai deixar nossa massa mais sequinha. E a água são 600 ml. Eu usei a jarra do liquidificador para usar como medidor. Aí fui misturando para unificar a massa, vai misturando os ingredientes tranquilamente ali, vai devagar. E a água vai sendo acrescentada aos poucos. Nessa jarra eu separei 600 ml e fui adicionando aos poucos. E a massa vai criando forma. Essa bacia que eu usei é muito pequena, então vocês podem pegar uma bacia maior, que vai ficar melhor de trabalhar com a massa. E já pode adicionar água de uma vez. Fui colocando aos poucos porque minha bacia era muito pequena. Não vai fazer diferença nenhuma colocar água devagar ou toda a água, porque para essa receita, essa quantidade de água vai deixar a massa no ponto certo, sem precisar ficar adicionando farinha, porque a massa não vai ficar mole, ela vai ficar dura. Ela precisa ser um pouco mais dura para ficar mais fácil de trabalhar no momento que a gente coloca o recheio, fechar, manusear a massa, ele não ficar se esticando, ficando feio o pastel, né? Sim, ele vai ficar bem durinho, bem firmezinho. Como eu gosto de usar o cilindro, eu não sovo muito a massa, eu só dou uma misturada e começo a passar no cilindro para ficar no resultado que eu quero. Mas quem não tem cilindro, daí tem que botar força na massa e sovar bastante. Eu dei uma pré-sovada aqui, bem pouquinho, mas quem não tem o cilindro, eu sugiro que sove bastante para a massa ficar mais lisinha e mais fácil de abrir também quando for abrir com o rolo. Por usar o cilindro, que eu já fiz 3 receitas, porque aí fica mais fácil, né? Porque com o rolo dá muito trabalho fazer muita receita de pastel, então o ideal para quem usa o rolo de macarrão é fazer uma receita só. E uma receita só é dividir todas as quantidades dessa receita por 3. Aí eu já saí cortando os pedaços para passar no cilindro, né? Aí pode cortar, quem faz no rolo também na mão, a quantidade que quiser para abrir, né? Da maneira que achar melhor. E com essa ajudante não tem como a receita dar errado. Ela adora ajudar. Aí, começando com o processo no cilindro, eu passo a massa várias vezes no cilindro, naquela posição que fica a massa mais grossa ali. Então, eu passo mais para deixar ela lisinha. Até um cilindro manual, ele já facilita muito a vida da pessoa que vai fazer massas que se fazem em grande quantidade. Abrir com o rolo de macarrão dá muito trabalho.
Agora, se for fazer uma receita só com rolo de macarrão, não tem problema, dá bem certinho, fica muito tranquilo. Depois que a massa ficou bem lisinha, baixo o cilindro naquela posição que a massa sai mais fininha, da grossura que eu achar melhor, e vou passando ali para já começar a cortar os pastéis. Olhem que beleza de massas! E nessa parte eu gosto de medir direitinho a massa para cortar, vou ajustando, tirando os pedacinhos que vão sobrando, dá para juntar e depois abrir outra massa e vai fazendo o pastel do tamanho que quiser. Esse é o recheio de carne moída. E para fechar a massa, eu gosto sempre de dar uma molhadinha, que já facilita para a massa grudar e não abrir depois na hora de fritar. Se vocês olharem, eu fico tirando as rebarbas, os pedacinhos que sobram da massa, eu vou juntando para depois fazer outra massinha no cilindro. Nada se perde. E vão se formando vários pastéis. E agora chegou a hora de fechar os pastéis, né? Eu fecho com o garfo, porque eu não tenho o fechador, aquele de pastel. Serve o garfo, fica bem bonitinho também, não tem problema. Eu salpiquei um pouquinho de farinha em cima da mesa para a massa não grudar, porque depois de um tempo que ela fica parada ali descansando, a tendência dela é amolecer, então dá para botar um pouquinho de farinha para a massa não grudar. Agora fechando os pastéis de frango, bota bastante frango também, fecha ali direitinho, bota aguinha para a massa grudar melhor e também congelei vários pastéis. Dentro de um saquinho cabe 2 pastéis, a gente dobra dessa forma assim e coloca no freezer. Eu identifiquei, escrevi ali pastel de carne e pastel de frango. Consegui guardar 10 pastéis. Na hora de fritar, óleo bem quente, bastante óleo. E o pastel vai ficar bem mergulhado ali e vai ficando, criando aquelas bolinhas. A massa ficou bem fininha, ele vai ficando criando aquelas bolinhas, vai ficando super crocante e super bonito. Coloco na forma dessa forma para escorrer. E aqui temos uma forma com deliciosos pastéis.